Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma semana Pinte um Pet. Essa semana aqui eu quero te mostrar como é possível ter uma renda de mais de 5 mil reais pintando retrato de pets em aquarela. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Velha, também conhecida como Ana Maria, meus alunos me chamam assim. Eu sou aquarelista e ilustradora desde 2013 e trabalho exclusivamente o aquarela de pets desde 2017. Que desde que eu conheci é minha paixão, continua sendo, e hoje é também a minha profissão. Tem cachorrinho pra todo mundo. Desde março eu só tô pintando, não tô fazendo mais nada. Tem cachorrinho pra todo mundo. Minha agenda tá lotada até julho. Eu garanto. Minha agenda tá cheia, Tem cachorrinho pra todo mundo. graças a Deus, né? Eu garanto. Que vale muito a pena. Eu só quero pintar. Nossa, foi assim, foi um tsunami na minha vida. Foi uma indicando pra outra, e comecei a comercializar assim num susto. E desde então eu vivo disso, eu larguei meu trabalho, eu vivo só da aquarela hoje em dia. Eu nunca desenhei, eu até achava que era impossível começar com aquarela, porque eu nunca tinha desenhado nada na minha vida. E eu juntei tudo que eu gostava, assim, sabe? E poder ficar em casa, também ter autonomia, ter liberdade, poder ser dona do próprio negócio, não tenham medo. É super possível, não precisa ser uma mestra em desenho, não precisa saber desenhar. A Ana vai saber te guiar, vai te ajudar, tu vai conseguir fazer, tu vai progredir na técnica, assim. Então eu aconselho muito, não tenham medo, façam, vocês não vão se arrepender. Bom, quero contar pra ti como é que vai funcionar esse nosso evento, tá? Como é que vai funcionar essa semana. Então, todos os dias, às 8 horas da manhã, eu vou te mandar por e-mail e também no grupo de avisos do WhatsApp, tá? Então, fica de olho lá. Um link para a aula do dia. E também, mais tarde, a gente vai ter uma aula ao vivo no Instagram, a gente vai ter um encontro no Instagram, no meu perfil, também para complementar esse aprendizado do dia, reforçar tudo que a gente aprendeu. Vou levar convidados também nesse encontro. E esse conteúdo que eu vou te mostrar, te ensinar durante essa semana, é um conteúdo planejado, que é totalmente conectado, é realmente um passo a passo. A gente vai pintar um doguinho do início ao fim juntos. E mais do que isso, eu também quero te mostrar que é possível sim ter uma renda de mais de 5 mil reais empreendendo com arte e com amor. Então não perde, não vai pular nenhuma aula, porque como eu falei, é tudo conectado, então vai acabar não fazendo sentido aí pra ti. Pra essa semana ficar ainda mais legal e pra gente realmente conectar e vocês engajarem comigo até o final, eu resolvi com a minha equipe que a gente vai fazer um sorteio. A gente vai sortear uma paleta de tintas bem boa, uma das minhas paletas preferidas, legal, né? E pra participar desse sorteio, aqui que tá a sacada, presta atenção. Tu vai ter que participar de todas as aulas, porque em cada aula eu vou revelar uma palavra-chave. E aí tu vai ter que anotar essa palavra-chave e lá no final, na terceira aula, eu vou te dar uma instrução final, pra que aí sim tu possa concorrer a esse prêmio. Mas já vou te avisando já que não vale assistir as aulas só para concorrer, porque vai ter que colocar a mão na massa. Então, fica ligado, não é só assistir as aulas, tem que colocar a mão na massa, beleza? Outra dica que eu quero dar para te não desperdiçar esse teu tempo aqui é: separa teu material, tá? Tenta fazer o passo a passo junto comigo, vai pausando o vídeo, vai fazendo junto, porque as aulas elas não ficam muito tempo no ar. Tá? Então, daí tu vai me dizer, mas eu nunca desenhei, nunca pintei antes. Fica tranquilo, tá? Porque como eu falei pra vocês, é um passo a passo, qualquer um consegue pintar retrato de pet em aquarela, eu falo sempre isso. Mas é preciso seguir um método, alguém que tá ali proposto pra te mostrar esse caminho. Então, prepara teu material, prepara um horário pra assistir, te compromete a colocar a mão na massa comigo, vem junto que vai dar certo, tá? Prometo. Agora, antes a gente entrar no conteúdo, deixa eu te explicar um pouquinho do contexto também, do porquê que eu faço esse evento, por que eu resolvi fazer esse evento. Quando eu comecei a ensinar aquarela de pets há 4 anos, inicialmente a minha ideia era só mostrar para as pessoas, para os alunos, né, os benefícios mentais de pintar pets em aquarela, de pintar em aquarela. Então não tinha essa parte profissional, essa ideia de que é possível empreender na arte. Eu tinha isso pra mim, mas eu não passava isso para os meus alunos.
Então, apesar de eu já ter uma renda exclusiva disso, eu não sabia se era possível outras pessoas conseguirem o mesmo que eu estava conseguindo. Aí, com o tempo, e principalmente depois da pandemia, que foi quando teve mais procura de pessoas querendo uma atividade artística, eu comecei a me dar conta da transformação que eu estava fazendo na vida das pessoas, dos meus alunos principalmente, que além dos benefícios mentais dessa técnica, né, que eu chamo carinhosamente de fórmula da felicidade, mesmo além disso, também acabou virando uma profissão, né? Uma profissão rentável para muita gente, principalmente mulheres. Aquarelista de pets é uma profissão e é isso que eu quero mostrar para vocês. Esses resultados foram me dando clareza, me dando motivação também e propósito para eu continuar ensinando isso para vocês. Eu trouxe alguns dados, eu gosto de trazer esses dados porque fica ainda mais claro, mais evidente como o mercado pet é um nicho legal de trabalhar. E trouxe esses dados aqui para vocês para mostrar que foi um dos nichos que mais cresceu durante esses últimos meses, mesmo durante o período de crise, mesmo durante o período da pandemia. No Brasil, pra vocês terem ideia, tem mais cães, mais dogs do que criança. E o setor de acessório de alimentos para pets, por exemplo, cresceu mais de 87% nos últimos 5 anos. Então, vocês têm noção do que é isso? É um mercado em ascensão, então é uma oportunidade. Se as pessoas investem tanto na qualidade de vida dos pets, né? Imagina se elas não estão dispostas a pagar para ter o bichinho delas eternizado numa obra de arte. Ter ele estampado ali na parede para sempre, né? Que a gente fala eternizado, né? Eternizado é ficar ali para sempre, ter esse presente, né? Para sempre. Então, até talvez esteja te perguntando, tá, mas e eternizar? Não pode ser uma fotografia? Pode, sim, a gente tira muita foto, né? Principalmente agora com a facilidade do celular, agora não, né, nos últimos tempos, mas o que acontece na maioria das vezes é que a foto que a gente tira, que representa geralmente um momento único, né, ela fica esquecida ali no celular. Às vezes vai para um feed, fica na nuvem, a gente tem guardado, mas é diferente do retrato que é pintado à mão por alguém, é personalizado, vai estar na parede do quarto, da sala, no corredor do escritório, enfim, no espaço especial da casa, teu cachorrinho, teu gatinho tá ali. Então te faz lembrar todos os dias, sabe? É especial, é único. O feito à mão tem isso, né? Tem essa coisa além de ser personalizado, tem essa coisa, é muito especial. A gente sabe, não é de hoje que uma obra de arte tem valor, esse valor sentimental. Então imagina ter o teu pet ali moldurado na tua parede, vendo todos os dias. Resgatar memórias, isso não tem preço, literalmente, sabe, é um negócio que o nosso trabalho, não é só questão do preço, ele tem um valor muito grande. E as pessoas que não medem esforços pro bem-estar do pet, do bichinho, em vida, elas entendem, certamente, e reconhecem o valor que é uma obra de arte, ainda mais tendo o pet delas como modelo. Então, eu tô te fazendo imaginar como seria um retrato de pet na parede, porque uma coisa eu tenho certeza, nós aqui temos algo em comum, que é o amor por pets. Então a gente sabe o que é isso, a gente consegue imaginar. E por arte também, né? Então a gente tem essa coisa de gostar de arte e de pets. Então não sei se tu já recebeu algum retrato, né? Mas é algo indescritível, é emocionante. Só quem já recebeu sabe. A gente acha que é só um retrato na parede, mas não, como eu falei, tem esse sentimento, tem, né, essa outra parte. E tem outro fator importante, né, que de certo modo complementa a tal da fórmula da felicidade que eu falei antes, que é o fator da multiplicação. Isso para quem trabalha com retrato de pets é incrível. Eu vou te dar um exemplo para ficar mais fácil, ó. Tu pinta o teu primeiro retrato de pet, aí posta no teu Instagram, e, sei lá, algum parente vê, uma prima tua vê o post do retrato do pet que tu fez aqui na semana. Aí curte o post e se interessa, pede pra te fazer a gata dela, a Luna. Vamos colocar nome que fica mais fácil. Aí tu pinta a Luna, posta ela no Instagram. Tua prima também posta a Luna no Instagram dela, o retrato da Luna no Instagram dela. Aí uma amiga vê o retrato da Luna, se apaixona e tem interesse em fazer o retrato do Scooby, que é o doguinho dela. Aí faz o Scooby, ela posta o retrato dele nas redes sociais dela e aí novas encomendas surgem, e aí fora do teu ciclo. E aí gira um ciclo infinito que eu chamo de milagre da multiplicação. E normalmente o primeiro cliente, no caso a prima, tua prima, ela volta
com outro pedido. De um outro pet, né? De um outro gatinho, outro cachorrinho que chegou, um cachorrinho novo da família. Ou então quer presentear a mãe com um retrato, sei lá, do Bob. De repente o Bob já nem tá mais aqui. Então, eu até fiz um vídeo, vou liberar esse vídeo pra vocês, que eu retrato bem essa ideia do milagre da multiplicação. Vou deixar pra vocês assistirem ele. Alô? Oi, Ju! Olha só, tu tem como me encaixar pro mês que vem de novo? Tô com uma amiga fazendo aniversário, queria presentear ela com um retrato da cachorrinha dela. Claro! Qual tamanho tu vai querer? Pode ser no tamanho A3, bem grandão. Tá, ótimo pra mim. Eu espero então. Beijo. Oi, Ju! Tudo bem? Tudo bem? Olha só, mulher, mostrei teu trabalho pra minha mãe. Agora ela quer um retrato também. Um retrato não, ela quer 5. Tu tem como encaixar ela? Pro mês que vem, pode ser, se tu tiver vaga. Claro, me encaminha as fotos por e-mail, que eu consigo encaixar ela mês que vem, tá bem? Claro, sem problemas. Quem me passou teu contato foi a Ju, uma amiga minha. Então, eu queria saber se tu tem como pintar as minhas 3 gatinhas. Eu vi o teu trabalho no casamento de uma amiga minha, que a amiga dela conhece uma pessoa que foi tua cliente, a Ju, não sei se tu vai te lembrar dela. Isso, e eu queria saber se tu tem como pintar a minha gatinha. Ai, amei. Quem me passou o teu contato foi a Ju, uma amiga minha. Queria saber se tu tem como pintar o meu Doberman. Tá, Ju, uma querida, uma cliente minha de muito tempo. Posso pegar aqui o teu contato pra gente fechar o pedido? Claro, Elizabeth da Inglaterra. Elizabeth da Inglaterra. Elizabeth da Inglaterra. 33 corgis para dezembro. E isso, gente, é um resultado orgânico, ele é natural. Então não é preciso investir em divulgação para ter esses primeiros clientes. E para te provar isso, inclusive, eu quero te convidar a acompanhar até o final todas as aulas, dar o teu melhor durante essa semana aqui, postar o resultado do teu retrato nas redes sociais, mandar nos grupos dos familiares, o grupo da família, todo mundo tá no grupo de família, né? Grupo de amigos, que eu tenho certeza que tu vai receber a tua primeira encomenda. Eu sei porque acontece muito isso durante a semana. Muitos aqui iniciam aquarela como um hobby, como eu, né? Que hoje a gente sabe que é importante, a gente sabe da importância de praticar uma atividade que nos afasta dos problemas do estresse do dia a dia, mas pode ser um bom negócio para ti. Nesses últimos anos, agora falando de bem-estar e de saúde mental, por exemplo, muitas pessoas procuraram uma prática de atividade artística, procuraram na prática de uma atividade artística um refúgio para aliviar o estresse, a ansiedade do dia a dia. Pensa aí como é que seria durante a pandemia, lá o auge da pandemia, que a gente não saía de casa para nada, sem música, sem filme, sem série, sem pintura, imaginou? A pandemia também acabou mudando esse nosso mindset, né? Nos mostrou realmente que aquilo que tem importância de verdade na nossa vida. Então muita gente acabou repensando as escolhas durante esse período. Ficar longe das pessoas que a gente ama fez dar ainda mais valor para aqueles momentos que a gente tem com a família, com os amigos. Muitos pais se deram conta de que querem estar mais presente, fazer parte mesmo da vida dos filhos. Alguns amigos perceberam que estavam sendo amigos virtualmente. Então, outras coisas aconteceram, muita gente perdeu o emprego, outros estão buscando formas de trabalhar, de mudar de profissão, né? Para trabalhar de casa, para ficar justamente mais tempo com a família, com quem ama. Então, por isso, muitas pessoas estão procurando novas oportunidades. Daqui a pouco tu é uma dessas pessoas. Quem sabe se não seja um momento que tu tava precisando desse empurrãozinho do bem aí para trabalhar com aquarela, começar uma nova profissão, uma nova fase da vida, mais leve, mais livre, né? Muito importante também se questionar isso. Então, daqui a pouco esse é o empurrãozinho do bem que tu tava precisando. Quando eu comecei na aquarela, por exemplo, eu não tive esse direcionamento.
que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. A minha jornada, ela foi totalmente intuitiva, porque não existia nada sobre aquarela de pets na internet. Eu brinco, mas na verdade eu tô falando bem sério, eu fui abrindo caminho a facão, porque hoje eu entrego para os meus alunos, para vocês que estão aqui, um atalho de tudo que eu aprendi com a minha experiência, e eu vou compartilhando isso com vocês de um jeito mais leve, mais descomplicado. Eu comecei a fazer aquarela, comecei a pintar aquarela por hobby, foi uma coincidência, eu chamo de feliz coincidência pra mim, porque não era a intenção fazer da aquarela o meu trabalho, mas em 2013 eu tinha acabado de me mudar do país, e mesmo eu querendo muito estar nesse outro país e me sentindo feliz por ter escolhido isso, eu me sentia muito sozinha e com uma certa tristeza, porque a adaptação não é fácil em outro país, né? E aí, com o passar do tempo, eu fui sentindo essa necessidade de ter uma atividade que eu pudesse me sentir menos ansiosa, me sentir bem mesmo. E aí, como eu não sabia falar inglês, eu não conseguia me comunicar com ninguém, e eu não conseguia trabalhar, e eu não conseguia fazer amizade, pra mim foi assim, foi a gota d'água, sabe? E eu sou uma pessoa muito comunicativa, não conseguir me expressar foi muito difícil pra mim. E eu sempre fui considerada, sempre me considerei também uma pessoa muito inquieta, muito ansiosa, sempre tive muita dificuldade de me concentrar numa atividade por muitas horas. E aí o Eurico, meu esposo, o pobre anjo, vocês vão conhecer ele ainda, ele me deu de presente um kit básico de aquarela, tá? Bem simplesinho, bem basiquinho mesmo. E aí eu comecei a pintar por hobby, foi assim, amor à primeira pincelada, nunca mais parei. E ao longo desses 9 anos, eu me dou conta que a aquarela me ensinou, acabou me ensinando muita coisa, sabe? Eu me apego aproveitando momentos e situações que antes eu não aproveitava, levo mais com, assim, as coisas com leveza, sabe? As coisas mais na boa. E aprendi a ser mais paciente também, a não querer estar no controle de tudo sempre, sabe? Mas, bem, voltando, eu trabalhei daí 3 anos lá, enquanto eu tava morando em Londres, como atendente em restaurante, barista, em cafeteria, o que aparecesse pela minha frente. Aí, nesse período, eu continuava com a aquarela como um hobby, nunca passou pela minha cabeça pintar profissionalmente, nunca pensei. E aí eu comecei a compartilhar minhas artes no Facebook, no Instagram, pessoal meus, assim, e algumas pessoas começaram a comentar e elogiar, e os elogios começaram, obviamente, a mexer comigo. E aí eu fiz isso por 3 anos, né? 3 anos depois a gente voltou pro Brasil, o Eurico e eu, desempregados, claro. Eu muito angustiada porque eu precisasse de alguma coisa na vida. Eu me preocupava muito porque eu tinha 26, 27 anos na época e eu não tinha formação acadêmica, não tinha nada. E aí, nesse momento, foi bem o momento que eu pintei o meu primeiro retrato de pet, que é o Brusque, que era o dog da minha cunhada. Ele tinha acabado de falecer e eu pintei como uma forma de homenagear ele. Assim, foi uma coisa bem... Foi no dia que minha cunhada me ligou, eu sentei e pintei, não sei muito porquê. Ela recebeu o retrato, foi uma choradeira, uma emoção, foi incrível pra mim também, porque eu nunca tinha feito ninguém se sentir daquele jeito, sabe? Eu nunca tinha feito ninguém se emocionar com alguma coisa que eu criei, eu que fiz com a minha mão. Então aquilo foi muito novo e ao mesmo tempo foi assim, foi ali que eu percebi que era maravilhoso trabalhar, que seria maravilhoso e gratificante trabalhar com isso. E aí foi ali que eu descobri, eu acho que eu encontrei, senti que eu tinha encontrado o que eu queria fazer do resto da minha vida, sabe? Foi assim, pra mim. E é importante lembrar que nessa época ninguém ensinava a pintar retrato de pet aqui no Brasil, né, em aquarela. Então eu entrei nesse trabalho com muita insegurança, sem ter ninguém pra me guiar, foi na cara e na coragem mesmo. E aí depois que eu pintei o Brusque, eu comecei a sentir o milagre da multiplicação, que eu falei pra vocês antes, eu comecei a sentir na pele, porque começou a acontecer comigo. Porque daí os meus amigos, os familiares, começaram a fazer encomendas, e aí vinha outro, e a outro eu vi na casa do fulano, e aí as coisas começaram a acontecer, e eu sem ter certeza do que eu tava fazendo, sem saber quanto cobrar, sem saber nada, sem acreditar que eu ia fazer aquilo outra vez, eu achei que era temporário, eu ficava só esperando acabar, sabe, eu achava que ia acabar. E aí eu entreguei minha primeira encomenda, mal sabia que muitos outros viriam e que não pararia mais, né, de vir outros clientes, e aí
milagre da multiplicação continuou, firme e forte. Em janeiro de 2018, eu criei minha página no Instagram, e aí as coisas começaram a se multiplicar ainda mais, e mais rápido também. A minha agenda estava sempre lotada, eu lotava com 3 meses de antecedência, e fechava, e trabalhava, e continuava, assim, sempre 3 meses. No ano seguinte, eu comecei a ensinar daí aquarela, comecei a dar aulas particulares, fazer workshops de aquarela em Porto Alegre, que era onde eu tava morando na época. Isso foi em 2019, daí muita coisa boa aconteceu em 2019 na minha carreira. Uma delas foi o meu primeiro curso online de aquarela, que eu lancei em agosto de 2019, e aí de lá pra cá não parei mais. Hoje eu tô de volta na Inglaterra, eu trabalho exclusivamente com as minhas aquarelas, com a minha arte, eu continuo atendendo clientes aqui da Europa, eu continuo espalhando muita cor, muito amor com os meus retratos, com as minhas aulas de aquarela também. Eu sou completamente apaixonada no que eu faço. E falando em aula, em ensinar, me lembrei que a gente tem que começar a nossa aula, né? Que eu tô aqui. Adoro contar história, mas vamos começar. Vou colocar a aula pra vocês, que eu prometi, né? A gente vai fazer a análise da foto-referência hoje. Então a gente vai analisar a foto-referência para começar o desenho. Eu quero te ensinar uma ferramenta bem fácil hoje, para quem não sabe desenhar. Então não te preocupa, não foca no eu não sei desenhar. A gente vai acabar com essa história de que é preciso desenhar antes, é preciso saber desenhar primeiro antes de pintar em aquarela, porque pra mim aconteceu o contrário e tá tudo bem. Se tu já tem uma base de desenho, show. Se tu não tem a base de desenho, fica tranquilo, tá? Eu não acredito numa ordem certa. A gente consegue fazer os dois, tá? Então, vamos lá, vamos pra aula, vou deixar vocês assistir a aula e depois eu volto pra me despedir de vocês, tá bem? Aproveitem, bons estudos. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso desenho. Para encurtar o processo, eu vou fazer o decalque. Para quem não conhece o decalque, a gente traça a imagem e depois a gente decalca essa imagem que a gente passou para o papel da aquarela, tá? Quem conhece a ferramenta que é o grid, ou quem consegue desenhar, tem alguma base de desenho, segue firme e faz aí o teu desenho, tá? Não esquece de manter aqui as proporções corretas, para depois lá no final, é muito difícil a gente corrigir com a tinta, então o ideal é a gente começar com um desenho que a gente, né, esteja satisfeito. Caso tu não tenha base de desenho, não tem problema nenhum, começa fazendo decalque, como a gente vai fazer aqui, e ao longo do tempo, o desenho é uma outra etapa, tá? A gente consegue desenvolver o desenho ao longo do tempo com observação, treino, estudo, tá? Então, hoje a gente vai fazer o decalque para ser algo ainda mais rápido, tá? Pra gente ter o desenho e já começar a fazer a nossa pintura. Então, eu vou usar aqui para fazer o decalque um papel vegetal. Ó, cortei certinho aqui para não perder. Eu compro as folhas no tamanho A3, então uma folha bem grandona e eu consigo repartir em vários pedacinhos de folha assim nesse tamanho. E aqui o tamanho do teu dog pode ser o tamanho que tu quiser. Eu gosto de fazer no tamanho ou A4 ou A5, não muito grande. Então a foto aqui tá do tamanho que eu preciso, tá? Se tu quiser um pouquinho maior, tu pode aumentar aqui, ó, e tirar um print, tá? E aí não fica assim diminuindo e aumentando, tá? Existe, quem tá usando o tablet, existe também uma maneira de trancar a tela, que aí tu pressiona a tela aqui, ela não mexe. Coloquem no YouTube como trancar a tela para crianças, que vai ficar fácil para vocês. Eu já peguei a manha, então eu não tranco mais a tela. Tá. O que eu preciso que vocês prestem atenção aqui? A gente vai fazer o decalque na folha, no papel vegetal, que pode também ser papel manteiga. O papel manteiga a gente consegue no supermercado, é bem mais em conta, vem um rolo e tu pode usar bastante desse rolo. E funciona da mesma maneira. Mas o que a gente vai precisar aqui é espelhar a fotografia. Aqui nas fotos, aqui na edição de foto do meu tablet, eu já consigo fazer o seguinte, ó. Eu já consigo espelhar a foto,
Então, ó, é como se a gente tivesse virado ela. Eu faço isso porque agora eu passo aqui pro meu papel. Então, eu vou passar desse lado aqui e depois eu coloco a minha folha dessa maneira aqui no meu papel da aquarela. E aí eu não preciso fazer mais nada, ele já tá pronto, tá? Eu não preciso riscar atrás. Quem quiser usar papel carbono, eu não recomendo porque eu não encontrei nenhum bom. Mas se tu encontrou um papel carbono que não fique tão marcado, que não seja tão forte e que tu consiga apagar, segue fundo. O jeito como tu usar para passar a imagem pro papel tá valendo, tá? Aqui eu vou colar com fita crepe as bordinhas para não andar. E o ideal é tu estar num lugar bem escurinho, que não é o meu caso aqui, eu tô com 2 lâmpadas em cima de mim. Eu vou desligar essas lâmpadas, que a gente consegue enxergar bem melhor aqui o nosso doguinho, tá? Então eu vou desligar, a gente vai ficar na penumbra e depois eu ligo de novo, tá? A gente enxerga bem melhor, né? Ó, eu gosto de usar, no material de apoio eu coloquei lá um lápis 2HB e um 7B, se eu não me engano, né? Eu tenho um kitzinho aqui que tem várias numerações diferentes aqui. Eu vou usar um HB, que é um grafite duro, tá? No material de apoio eu explico sobre os grafites, tá? Um grafite que ele é mais duro. E eu vou usar também um grafite aqui, esse aqui é 8B. Eu não tenho o 7B aqui comigo. O meu terminou, mas, ó, eu tenho 6B, 8B, que é um grafite mais macio, tá? Então, ó, eu vou começar com grafite mais macio, porque daí na hora de transferir o desenho vai ser mais fácil. Eu não vou precisar fazer muito esforço, não vou precisar pressionar muito. E aí aqui o que eu faço? Isso aqui vai depender de cada um. No início, a gente tende a marcar qualquer detalhezinho. A gente sente essa necessidade de destacar já no desenho. Depois de um tempo, a gente passa a ser um pouquinho menos detalhista nessa parte do desenho, porque a gente faz bastante com a tinta, tá? Faz o que for mais fácil para te encontrar no teu desenho depois, tá? Então, aqui, vou marcar essa região do pelinho. Esses pelinhos aqui, tu não precisa marcar todos eles, porque a gente pode fazer depois com a tinta e com as cerdas do pincel, tá? Aqui, essa boquinha, essa parte aqui vai ser mais escura. Eu gosto de ir destacando assim, como se fosse por massas, assim. Então, a gente vai... como é que eu vou explicar pra vocês aqui, ó, pra ficar ainda mais fácil, tá? Essa região aqui do topo da cabeça é levemente mais escura, então eu não vou deixar de marcar. Eu não vou fazer tão forte, mas eu vou marcar, tá? O que mais aqui? Essa orelha aqui, ó, por exemplo, ó, ela tem esse pedacinho aqui, eu vou marcar ele. E esse outro pedaço aqui. No rostinho, a gente tem, ó, essa parte que é mais alaranjadinha, mas também aqui por fora tem uma partezinha que é um pouquinho mais escura, tá? Como ele tá olhando um pouquinho pra cima, a cabeça dele fica nesse cantinho, ela fica um pouquinho mais... como se ela ficasse mais estreita, que a gente mal vê aquela... Se ele tivesse levemente, com a cabeça um pouquinho mais abaixada e levemente de lado, a gente conseguiria ver melhor, né? Essa parte da cabeça. Mas aqui, por conta do ângulo, a gente não consegue ver também. Então, eu marco cada uma dessas partezinhas dele aqui pra não ficar de fora, tá? Ó, aqui em cima do focinho, ó, a gente vai ter que fazer uma retirada dessa tinta pra ele ficar mais clarinho, um lifting, a gente vai ter que fazer aqui. Então, eu vou marcando
esses pedaços aqui, ó. Aqui ele também tem uma região mais escura, outra mais clara. Não deixa nada de fora, tá? Tudo que for te ajudar na hora de pintar, tu faz. Essa coleira aqui, eu vou simplificar muito ela, não vou fazer muito detalhe, vou simplificar bastante, tá? Tudo bem se ela ficar um pouquinho mais infantilizada. Mas isso é uma coisa minha. Se tu quiser uma coisa um pouquinho mais realista e com bastante detalhe, quem escolhe é tu. Não tem um jeito certo. Aqui. Aqui eu saio um pouquinho da margem, mas a gente pode corrigir depois no papel da aquarela. E aqui o que eu tava falando sobre massas, ó. A gente vai proteger essa região aqui, porque ela vai ser mais clara do que o restante. Ela é quase branca, né? Não branco puro, mas ela é mais clara do que o restante. Eu acho que é a parte mais clara da pelagem, mais branca da pelagem. E a região mais escura aqui de cima, eu já marco aqui com o meu lápis, ó. Isso aqui ajuda a gente a se encontrar na nossa pelagem. A gente pode simplesmente fazer a parte externa, essa parte que eu tô fazendo aqui, ó. Tá? E já ajudaria. A gente já teria no que trabalhar ali dentro. Mas marcando aqui, ó, essa parte aqui mais escura, essa parte aqui mais escura, na hora de pintar, eu me encontro mais fácil, tá? Então, a mesma coisa funciona para as regiões mais claras. Porque uma vez que a gente aplica tinta numa região que é mais clara, é mais difícil a gente tirar a tinta. Tá? Na aquarela é muito difícil essa ideia de apagar na aquarela, é mais difícil. A gente consegue sim suavizar, a gente consegue sim retirar um pouco da tinta, mas dependendo do pigmento que a gente usou, a gente não consegue retirar todo. Ele continua manchado, né? Isso vai depender bastante de quanta tinta a gente colocou, quanto tempo a gente deixou no papel, qual é o pigmento que a gente está usando. Então, por isso que na aquarela é comum vocês ouvirem que não tem apagar. E também a ideia da aquarela é justamente ser algo assim mais leve, ser algo, claro, planejado, mas ao mesmo tempo assim, algo fluido. Então, essa ideia do apagar, do mudar de ideia, a gente evita na aquarela. Acontece, tá? Da gente mudar de ideia, da gente não ter gostado do resultado, mas o ideal é a gente aceitar aquilo ali. Então, a gente coloca uma pincelada, o ideal é não tirar. Existem algumas técnicas que... Óbvio que nessa aula eu não vou conseguir falar das técnicas, eu não vou conseguir falar tudo sobre a aquarela, porque, né? Mas vocês vão ver ao longo do tempo, quando vocês forem estudando aquarela, que algumas técnicas a gente usa para tirar a tinta, para suavizar alguma borda, mas é quase que em último caso algumas coisas. Como suavizar a borda, quando a gente não quer borda, a gente tenta evitar criar elas, ao invés de suavizar. A suavização para, enfim, tentar apagar, tentar consertar aquilo ali, é quase como uma medida meio desesperada, que funciona, claro, mas a gente tenta evitar fazer a tal da borda dura. Só entrei nesse assunto para explicar para vocês que na aquarela é difícil essa história do apagar.
Vamos ver o que mais que a gente tem aqui. Ah, vou marcar aqui a língua, ó, de novo, falando sobre massas, ó. Essa parte aqui vai ser mais escura. Então, eu só desenho esse triângulo que eu tô vendo ali, que é mais escuro, pra eu não esquecer de fazer ele. Agora eu desligo o meu tablet aqui e eu vejo o que eu tenho de desenho. Pra não tirar o papel de cima e tá faltando alguma coisa. Acendo aqui de novo. Se tu quiser também, ó, marcar, por exemplo, ó, essa parte escura do bigodinho, ó, ela termina mais ou menos aqui. Só pra gente não fazer mais escuro do que realmente é, ou ir muito mais pra cima, e pode ficar diferente. Tá? Não tenho necessidade de pintar. Se tu quiser, tu pode fazer isso, ressaltar com o lápis, não tem problema nenhum, tá? Aqui, ó, essa ponta da orelha aqui, ela é mais escura. Não tem problema nenhum tu ressaltar as regiões mais escuras com o lápis, para depois, com lápis de desenho, para depois, na hora de fazer a pintura, isso te ajudar, tá? O focinho aqui, esse lado aqui, como ele tá mais no escuro, tá batendo a luz mais desse lado, esse lado aqui ele é mais escuro, né? Então aqui, ó, ele tem uma sombra maior. Então eu só fiz o que eu tô enxergando aqui, tá? Respeitei a sombra, mas depois a gente, olhando pra imagem, a gente consegue ver o que é o buraquinho do focinho e o que é sombra, tá bem? Agora a gente retira aqui, ó. E passa pro... Eu salvo essas fitinhas aqui, eu salvo elas, porque eu vou usar elas de novo. A gente não joga nada fora. E aí agora a gente passa o desenho pro papel da aquarela. Eu vou ligar a luz, ó, agora desse lado aqui que a gente vai colocar, que é o lado correto, é o lado que a gente vê ali na foto. Aqui é tua escolha, centralizar bem ele ou colocar ele mais aqui no fim da folha. Eu gosto de colocar, como a fotografia ela é cortada aqui, ó, eu gosto de colocar mais aqui no fim, ó, da folha. Ou então, pra te não usar uma folha A4 inteira, tu pode usar aqui, ó, metade da folha, ó. Aí a gente vai usar o tamanho, mais ou menos o tamanho A3, ó. Coloca aqui, aí a gente vai colocar fita ao redor e fica bem certinho. A gente não precisa usar uma folha A4 inteira. A gente vai usar uma folha A5, tá? Metade. A gente cola aqui pra não andar a folha. E a gente vai... Daí eu vou ligar a luz e a gente vai fazer essa passagem aqui usando o grafite mais duro. HB, é o lápis de escrever, o lápis normal de escrever. Ou 2HB, 2H, tá? Um lápis com grafite mais duro. Eu deixei pra vocês na lista de materiais uma breve explicação sobre os grafites que vai te ajudar a entender um pouquinho melhor. E na hora de comprar, tu não vai ficar tão perdido, sem entender o que significa HB, o que significa B, tá? Então, vamos lá, vou ligar a luz e vamos passar aqui o nosso desenho pro papel. Pronto, luz acesa. Aqui, ó, não tem mistério, tá? A gente pressiona o lápis. Sim, tem gente que vai me perguntar, posso fazer com carbono? Posso fazer... imprimir o doguinho e passar atrás o grafite e depois só traçar? Sim, pode fazer. Até o carbono, que eu não gosto de usar, que eu não recomendo usar, se tu encontrou um carbono que tu consegue ficar, as linhas ficam mais fraquinhas, porque na aquarela, o que acontece? É muito difícil, se ficar muito forte, é muito difícil a gente apagar e não danificar o papel. É um papel que é delicado. Então, quanto menos ações a gente precisar fazer no papel, melhor. Quanto menos passar a mão, quanto menos esfregar, quanto menos pincelada, quanto menos apagar, melhor. Ó, aqui a gente tira, ó, um pouquinho aqui, ó, pra ver como é que tá a pressão da nossa mão. Se tiver tranquilo, a gente continua no mesmo ritmo. Se tiver muito fraco, a gente pressiona um pouquinho mais. Mas o ideal é não pressionar muito o lápis, porque ele é um grafite mais duro. E ele pode fazer suco no papel.
o que acontece? Como a gente usou um grafite mais mole lá atrás, o grafite mais escuro também, a gente não precisa pressionar tanto, porque ele vai transferir facinho pro nosso papel, tá? Então, é isso aqui que a gente vai fazer agora em todo ele. E depois a gente retira o papel, depois que o desenho for passado, e a gente corrige algum detalhezinho no desenho que a gente ou não gostou ou a gente deixou passar, tá? Então, a gente coloca a fotografia do nosso lado e a gente consegue analisar e adicionar detalhes. Ok, vamos dar uma olhada aqui como é que tá a nossa imagem aqui embaixo. Não retira todo o papel ainda, tá? Retira só um pedaço, porque se precisar voltar pro desenho, vai ser bem difícil encontrar aqui encaixar direitinho aqui o desenho do papel vegetal no desenho de baixo. Mas tá ok, tá? Pra mim tá show. Agora, o que eu vou fazer é mais para facilitar a vida de vocês, porque eu tô bem pertinho do meu desenho, então eu enxergo. O que eu vou fazer é ressaltar agora algumas regiões do desenho que eu acho que tá um pouquinho fraquinho para vocês conseguirem enxergar, tá? O ideal agora é a gente não ficar passando muita mão em cima aqui do desenho. Então, se tu tiver um outro pedaço de papel vegetal, ou então uma folha A3 aqui, uma folha de ofício, ó, a gente também pode usar, tá? Principalmente porque aquele grafite que a gente usou ali, ele é um grafite que ele mancha mais. Mas se tu manchou por algum motivo, a gente usa a borracha. Eu tenho aqui a borracha Lira, a borracha limpa-tipos. Deixa eu só pegar ela aqui. Ó, ela é uma borracha que ela é bem maleável, ó. Ela é tipo uma massinha de modelar. E a gente pode usar dando batidinhas, a gente pode fazer um rolinho com ela e passar por cima, a gente pode usar com borracha normal, mas aqui o ideal é ir dando batidinhas que a gente retira um pouco do grafite sem danificar o papel, tá? Borracha limpa-tipos, o nome dessa borracha aqui. Tem várias marcas, tem a Faber-Castell, tem... A que eu tenho a marca é Lira, que é uma marca, se eu não me engano, é uma marca alemã. E nessas lojas que vendem materiais artísticos, essas lojas maiores, geralmente tem, tá? Borracha limpa-tipos. Esse triângulo na cabeça aqui, ó, eu não vou marcar muito forte, porque lá no desenho,
na fotografia, ele não é muito marcado. Eu só vou colocar ali para eu não esquecer. Mas a gente vai fazer com uma tinta um pouquinho mais escura, bem levezinho, porque ele não é tão marcado, tá? E aí, aqui, ó, eu vou marcar aqui em cima do olhinho, para ficar um pouquinho mais escurinho, para eu não esquecer dessa parte. Ele tem uma região ali, tipo tipo não, ele tem um reflexo no olho, né? Que vai ser mais azulado, provavelmente é o reflexo do céu. E quando o olho é pequenininho assim, e o reflexo não é tão complexo, a gente consegue fazer ele consegue fazer ele como na fotografia, né? Aqui, por exemplo, olha, mais... Deixa eu aproximar vocês aqui um pouquinho. O reflexo aqui, ó, ele é nesse canto aqui, ó, ele tem quase que uma dobrinha, uma curvinha aqui. Só que quando o olho, ele tiver bastante, um reflexo um pouco mais complexo, a gente pode simplificar, tá? Se não tiver muita paciência, porque como é pequenininho, às vezes é difícil de enxergar. Tem gente que tem mais paciência do que outros. Eu sou uma que depende muito do que eu tô fazendo. Às vezes eu tenho bastante paciência, eu uso até uma lupa. Eu tenho uma lupa aqui que para ver detalhes assim pequenos é ótima. Mas tem vezes que eu quero simplificar. Então, isso vai depender de cada um. Nesse caso aqui, o reflexo, ele é bem grandão, né? Um reflexo quadradão aqui, ó. Então, a gente consegue simplesmente não colocar tinta lá. Só que quando o reflexo for uma bolinha, uma pintinha bem pequenininha, o reflexo, às vezes tem uns fiozinhos, de fato, depende muito da fotografia, tá? A gente pode pintar depois que a aquarela estiver pronta, usando guache branco. Eu uso muito guache branco. Ou a gente pode proteger de antemão, antes de começar a pintura, com máscara de aquarela. Eu tenho vários vídeos principalmente no Instagram, vídeos curtos, que eu mostro a máscara, o que é a máscara de aquarela. Para quem nunca ouviu falar, não sabe o que é, depois dá uma olhada nos meus vídeos, no Reels, no Instagram, que eu tenho bastante coisa lá falando sobre a máscara, tá? Aqui no focinho a gente o focinho aqui tá ok, tá? O que eu quero fazer com vocês agora eu vou pegar, eu imprimi eu vou imprimir a foto dele aqui para ficar mais fácil para vocês acompanharem junto comigo, tá? E aí a gente não precisa ficar pegando o tablet, às vezes dá reflexo no tablet, a gente vai ter ele impresso. Mas eu geralmente não imprimo para não gastar folha. Eu uso ou o tablet ou o computador, o celular também, mas na maioria das vezes eu tô filmando, então eu não uso meu celular. Eu uso meu celular para filmar, mas também dá para usar o que tu tiver aí, celular, não precisa ter um tablet para fazer. Eu não comprei meu tablet até eu conseguir o dinheiro, depois que eu tava vendendo meus trabalhos, já fazia um tempo que eu tava vendendo, para daí comprar meu tablet. Então não precisa ter tablet, não precisa ter muita coisa nada para começar a pintar, tá? Tu pode começar a pintar sem ter essas tecnologias todas. E aí tu pode imprimir, se facilitar pra ti. Eu vou fazer agora, eu vou imprimir aqui a folha pra gente. Pronto, tô aqui com a foto já impressa. E eu quero fazer com vocês uma análise do que a gente precisa prestar atenção na hora que a gente for pintar. A primeira coisa que eu quero que vocês analisem bem é que a tendência de quando a gente tá pintando pela primeira vez, ou a gente não tem tanta experiência, a gente surte na região da boca. Eu digo surte porque a sensação é que tem muita informação e que a gente não vai conseguir pegar aquele tanto de informação. Mas vocês vão ver como essa parte aqui, ela vai ser simplificada na hora da pintura, tá? Não esqueçam que vocês estão olhando para uma foto, para como é de verdade, tá? Então, o que eu quero que vocês analisem é o número de dentes. Aqui a gente tem um dentinho, ó, bem escondidinho,
bem aqui na frente, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4 dentes, tá? Essa parte, esse dente aqui da frente e algumas partes do dente, elas são mais claras do que outras, mas o dente em si, ele é meio amarelado. Principalmente esses 3 dentes do lado de cá, porque aqui tem sombra. Então, ele não é branco puro. Por isso, a gente não vai deixar esses dentes branco puro. Outra coisa que eu quero que vocês analisem é a língua. Vocês conseguem ver que aqui a gente tem, ó, aquele triângulo que a gente protegeu, que a gente fez no desenho, tá aqui o desenho, ó. A gente marcou ali aquele triângulo, ó. Aqui vai ser mais escuro, a gente vai colocar uma tinta mais concentrada, não só mais concentrada, mas também mais escura aqui. A parte aqui da língua, ó, a parte bem aqui da extremidade, ela é mais clara do que essa parte aqui de dentro, ó. Essa parte aqui de dentro é quase como se ela tivesse uma marcação aqui, ó. Escurecendo essa parte aqui, a gente deixa a língua com volume. Então, a gente não vai esquecer de deixar essa parte aqui interna da língua mais escura. Tá vendo como aqui também é mais marcado, ó? Aqui também. Então, a gente vai marcar para que aquela dobra ali fique bem visível. Essa parte externa aqui, ó, da boca, que tem uns pelinhos saindo aqui, que os pelinhos a gente vai fazer só lá no final, lá por último, tá? Ela é mais escura, então eu quero que vocês se atentem a isso. A boca toda, ela é preta, tá? Se a gente tivesse que escolher uma cor, é preta. Tirando a língua e os dentes, é preta, é escura, né? Mas essa parte aqui externa, ela é menos preta, ela é menos escura do que essa parte aqui. Essa parte aqui, ela é mais acinzentada. Assim como essa parte aqui também, ó, ela é mais acinzentada. Preto mesmo, bem escuro, é essa parte interna aqui. Tem aqui uma região aqui externa, mais escura. E essa parte aqui. E aqui também, ó. Mas essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ela é um outro tom de preto. Ela é quase que um acinzentado. Então, a gente não vai usar o mesmo tom de preto para toda a boca. Beleza? Essa parte aqui, ó, daqui mais ou menos até aqui, ela é escura, mas a gente só vai colocar essa parte aqui quando a gente terminar a parte lá de baixo. Então, a gente vai começar pela parte amarelada, alaranjadinha da pelagem. E depois a gente vai fazer essa parte escura. Aqui em cima, ó, a gente precisa dar atenção para essa parte aqui. Tá vendo como ela parece ser mais clara? A gente vai fazer um lifting aqui para que apareça que isso aqui é o nariz, senão ele vai ficar achatado. A sensação que a gente vai ter é que o nariz é grudado lá naquela parte de trás. Mas não, ó, só tá aparecendo assim, ó, que o focinho não é pra frente porque ele tá com a cabeça levantada, toda questão do ângulo. Mas não, ó, essa parte aqui de trás é o que vai entregar que ele tem um focinho comprido como qualquer outro cachorro, tá? Quer dizer, não qualquer outro, né? A gente tem algumas raças que tem um focinho mais achatado. A mesma coisa funciona aqui, ó. Nesse canto aqui, ó. A gente vai ter um lifting aqui, ele é mais claro aqui. E aí tem o contraste lá atrás, ó, mais escuro aqui atrás. E aqui nessa parte também, ó, tá vendo? Se a gente não fizer essa marcação aqui mais clara, ele vai ficar, além de achatado, ele vai parecer que ele é uma coisa só. E não é. O cachorro, ele tem essa parte do focinho mais pra frente, ou outra parte um pouquinho mais levantada. Aqui aqui é carinha, ó. Não é pescoço, é a carinha ainda. Aqui é carinha, ó. É a cara dele. É a região ali, logo depois da boquinha. Isso aqui é pescoço. Vocês conseguem ver também que essa região do pescoço aqui é mais clara do que algumas outras regiões da pelagem. Então, aqui a gente não vai colocar tanto desse laranjinha aqui, que tá aqui no restante da pelagem. Aqui o preto, ó, é o mais escuro, né? O escuro, a gente começa a ver ele tanto na extremidade aqui da orelha, aqui também, quanto aqui na extremidade da cabeça, ó. Então, a gente tem, ó, um escurinho que vai fazendo todo esse contorno aqui, ó. Parte do pescoço, vem aqui na cabeça. Olha como ele tem aqui, tipo, um delineado gatinho aqui nesse cantinho, tá vendo? Que desce pra cá. Então, prestem atenção em todos os detalhes. Olha a orelha como ela é dobrada. Aqui, ó, essa parte aqui, ó, ela é a parte interna da orelha, mas essa parte aqui, ó, é a parte externa da orelha, tá? Então, peguem a foto de vocês, quem quer imprimir
acho que facilita olhar bem de perto, mas quem tem o tablet meio que não precisa, né? Porque a gente consegue dar zoom e a qualidade da imagem acaba sendo melhor. Mas assim, tenham esse doguinho bem visível na frente de vocês, no computador, no tablet, no celular, no impresso, para que vocês consigam ver todos esses detalhes. Aqui no meu papel, eu não consigo ver com tanta clareza esse azul que ele tem no focinho, mas lá no tablet eu consigo ver que o subtom aqui nesse focinho é azulado, tá? Então a gente não vai pintar ele todo de preto. O olho dele, se vocês forem analisar bem, ele tem até um verdinho. Ele não é todo de uma cor só. A gente vai fazer isso, a gente vai cuidar desses detalhes, tá? Eu acho que o mais importante de analisar nessa imagem toda são essas regiões aqui mais claras, tá vendo? Esse quase que um contorno aqui em cima do focinho dele. A gente precisa dar uma atenção para não ficar achatado. E a mesma coisa aqui, ó, nessa parte aqui da carinha, que faz a divisão de cara com pescoço, tá? Não é a mesma coisa. Show! Agora a gente já tem o desenho pronto, já estamos com o desenho no papel. Amanhã a gente começa a colocar vida nesse doguinho, a gente vai pegar pincel, tinta, amanhã vai. Tô animada, espero que vocês também estejam. Eu quero te avisar que tu não pode perder amanhã. Lembra que eu falei lá no início que uma aula é ligada com a outra? Então não perde amanhã, porque a gente vai estudar paleta de cores amanhã também, além de começar o retrato, né? A gente vai falar das misturas, como chegar nas tonalidades, a gente vai fazer um estudo bem específico do retrato, então não perde, porque não adianta tu ter feito o desenho até aqui e depois não conseguir reproduzir as cores certas. Então fica comigo amanhã, vai ser uma aula bem interessante, bem legal. Tô feliz demais que vocês estão aqui comigo. Eu já me apresentei, falei bastante até, como sempre falo bastante, e agora vocês já conhecem mais sobre mim, eu quero saber também um pouquinho de vocês. Então aqui embaixo vai ter um espaço, comenta aqui embaixo de onde tu é, por que tu decidiu acompanhar essa semana, o que te fez querer acompanhar essa semana, qual foi o maior aprendizado dessa semana. Então coloca aqui embaixo, vai ter um espaço para vocês interagirem ali embaixo, depois eu respondo vocês, tá bem? Não esquece também que nos grupos de aviso do WhatsApp, a minha equipe vai enviar para vocês uma aula extra, tá? Uma aula à parte, mostrando uma outra ferramenta de desenho para vocês, para que vocês testem e aí decidam qual delas é a mais adequada para vocês no momento, para quem não tem, ou não gosta, ou não quer, ou não sabe desenhar, tá? Então a gente vai mandar isso para vocês. Lembra do sorteio que eu falei lá no início? Agora eu vou falar para vocês a primeira palavra-chave da semana, tá? Pega a caneta, o papel, anota aí, porque lá no último dia tu vai precisar dessa palavra. A palavra-chave de hoje é fórmula da felicidade. O pessoal vai colocar aqui na tela para vocês também, tá? Guarda essa palavra. E não esquece, hoje de noite, às 18 horas, a gente tem acho que eu falei antes às 19, né? Mas às 18 horas a gente vai falar mais sobre a aula de hoje, eu vou conversar com vocês, vai ser ao vivo lá no Instagram. Vou falar mais sobre essa oportunidade que eu tô apresentando para vocês hoje, que é o nicho de pets, que é a profissão aquarelista de pets. Eu também vou receber uma convidada, como eu falei para vocês. Vai ser bem especial. Essa convidada também nunca tinha desenhado na vida, nem pintado. E aí ela vai contar pra vocês como é que ela se tornou aquarelista de pets e como é que isso mudou a vida dela. Por hoje eu fico por aqui. Eu espero que você tenha gostado e que saia daqui com essa sensação de descoberta, de uma oportunidade que literalmente pode mudar a tua vida, tá? Não esquece, pensa nisso. E amanhã é o dia que a gente vai começar, de fato, a colocar a alma do retrato no papel. Então, a gente se vê amanhã. Um beijo. Tchau.